Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre as melhores opções de smartphones para você comprar custando até R$700. E olha, não é uma tarefa fácil, mas eu consegui trazer alguns bons modelos aí para vocês poderem conhecer. Um detalhe importante é que não tem como não abrir mão de alguma coisa quando você está comprando um smartphone tão barato. Normalmente esses modelos têm uma performance um pouquinho mais limitada, principalmente nos jogos, vão trazer câmeras mais simples, às vezes também vão abrir mão de alguns recursos, então é bom ficar de olho nisso. Mas sim, é possível você ter uma boa experiência de uso com um smartphone custando R$700 e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto no vídeo para ajudar o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E antes de falar dos modelos, eu quero trazer uma informação importante. Alguns desses modelos trazem o Android Go, que é uma versão mais enxuta do Android, que traz menos recursos, mas que em compensação roda em hardware mais simples e dessa forma também consegue trazer uma performance melhor. Lá no final do vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Android Go para quem não conhece esse sistema, mas o importante por enquanto é vocês saberem disso. Então vamos começar aqui com a primeira dica e é a de um smartphone da Samsung. Estou falando aqui do Galaxy A03 Core, que está custando atualmente R$650. Dá para você comprar o aparelho e ainda comprar uma capinha extra aí para ajudar a proteger o Galaxy A03 Core. Com pontos positivos, esse aparelho traz uma bateria de 5.000 mAh, ele já vem de fábrica com o Android 11 e será atualizado para o Android 12, um ponto bastante positivo. Ele também conta com uma tela LCD com painel PLS de 6,5 polegadas, com resolução HD+, taxa de atualização de 60 Hz e uma boa tela aqui considerando a categoria desse aparelho. A câmera frontal de 5 megapixels fica aqui nesse recorte em formato de gota. E temos apenas uma câmera traseira aqui no Galaxy A03 Core, um sensor de 8 megapixels. Olha, é uma câmera só, mas pelo menos é bem honesto. É melhor trazer uma câmera apenas do que trazer uma segunda câmera de 2 megapixels só. Então, na prática, pelo menos, temos aqui uma configuração bastante honesta. Um ponto negativo é que o aparelho infelizmente não conta com um sensor de tais, que é um recurso que eu acho importante, mas é normal smartphones nessa faixa de preço não trazer esse recurso. Infelizmente ele também não conta com o desbloqueio facial. Acontece que o Galaxy A03 Core vem com uma versão mais enxuta do Android. Ele traz o Android Go, que eu falei no comecinho do vídeo. Então, para poder otimizar o sistema, deixá-lo mais leve, ocupando menos espaço, são retirados alguns recursos e infelizmente um deles é justamente o suporte ao desbloqueio facial. O seu acabamento é simples, ele traz a tampa traseira em plástico, mas é um plástico bastante resistente, bastante robusto, difícil de arranhar, de ficar com marcas de dedos, e ele é texturizado aqui na parte de trás. Inclusive, junto à câmera de 8 megapixels fica esse desenho de uma moldura, né? Na verdade, faz parte aqui da tampa traseira, uma peça única, mas a Samsung colocou uma imitação de moldura aqui no visual da traseira do aparelho. O Galaxy A03 Core vem de fábrica com Android 11 na versão Go Edition, então ela está mais simples, mas tem a vantagem de que ela está bastante ágil. Eventualmente aparece aqui alguns engasgos durante o uso, quando você abre o Gmail, por exemplo, mas normalmente ela tem uma boa resposta, ela é uma interface bastante ágil, justamente pelo fato dela também ser mais simples. O aparelho não conta também com hardware muito robusto, ele vem com um chipset bom para essa categoria, o Unisoc SC9863A, um octa-core, mas traz apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Felizmente, por trazer uma versão Go Edition do Android, ela não ocupa muito espaço, então sobra bastante espaço de armazenamento aqui para o Galaxy A03 Core e ele traz o triplo slot, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória, então você pode ampliar o espaço de armazenamento através de um cartão micro SD. Outro ponto positivo é a sua bateria, ela tem 5.000 mAh, então tem uma boa capacidade para essa categoria. Normalmente, os smartphones nessa faixa de preço traziam baterias pequenas, de apenas 3.000 mAh, e mais recentemente começaram a aparecer aparelhos com 4.000 e até 5.000 mAh aqui, como o caso do Galaxy A03 Core. E voltando à performance, esse aparelho até consegue entregar um bom desempenho usando a interface, usando os aplicativos, eventualmente apresentando alguns engasgos e às vezes com um pouquinho de lentidão na hora de abrir. Para jogos, ele até vai rodar os games como Shodogun Legends ou Call of Duty, eu consegui executar aqui no Galaxy A03 Core e a performance até que me surpreendeu positivamente, mas ele não conseguiu rodar games como Asphalt 9, por exemplo, que não são compatíveis aqui com o Android Go. Em todo caso, não é o aparelho que eu indico para jogos. Se você quiser um smartphone para jogos, eu acho melhor você juntar mais dinheiro e comprar um modelo superior. O aparelho veio com o Android 11 e será atualizado para o Android 12. Olha que coisa, hein? A Samsung está mandando bem, até mesmo os seus modelos mais simples, como é o caso aqui do Galaxy A03 Core, serão atualizados. A atualização para o Galaxy A03 Core deve chegar até julho de 2022.
Minha próxima dica é de mais um smartphone da Samsung. Eu estou falando aqui do Galaxy A02, smartphone que foi até lançado bem antes do Galaxy A03 Core. Ele já chegou a ficar custando ali na faixa dos R$600, mas atualmente ele está saindo ali por mais ou menos R$675. O aparelho traz algumas boas características, como a sua tela, que tem 6,5 polegadas, resolução HD+, e uma boa qualidade para a categoria. A bateria também é grande, com 5.000 mAh. O acabamento é simples, mas é robusto, é bastante eficiente. Ele traz essa tampa traseira texturizada. E outro ponto positivo é que o aparelho veio com o Android 10, foi atualizado para o Android 11 recentemente e até agosto de 2022 será atualizado para o Android 12. E aqui temos uma versão tradicional do Android, não é o Android Go, como no caso do Galaxy A03 Core, por exemplo. Aqui temos uma versão tradicional do Android. Mas o problema do Galaxy A02 é que, entre os aparelhos que eu estou falando aqui, é o que traz as maiores deficiências, os maiores problemas. O primeiro deles está na ausência de um leitor biométrico. Ele não tem leitores digitais, nem desbloqueio facial, então infelizmente ele não conta com a biometria. Outro problema está na sua performance. Dos aparelhos que eu cito aqui nesse vídeo, é o que traz o hardware mais simples, menos robusto. E é o único aparelho que conta com o chipset quad-core. Ele vem equipado com o chipset da MediaTek, o MT6739, com 4 núcleos A53 rodando a 1,5 GHz. A GPU também é bastante simples, a PowerVR G8100. E para piorar tudo isso, o aparelho só vem com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Então, se você está pensando em jogos, esquece o Galaxy A02. Ele é o que traz a performance mais limitada. Mas, infelizmente, por vir com uma versão tradicional do Android e com esse hardware limitado, a gente percebe também os problemas durante a navegação. Aqui, nesse momento, ele está até com uma boa velocidade na interface, apesar dela não ser muito suave, mas ela tem uma boa resposta. Mas se você estiver fazendo uma atualização, baixando algum aplicativo, você percebe bastante engasgos aqui durante o uso. Acredito que o motivo não seja só a CPU quad-core, deve estar associado também à velocidade lenta do armazenamento, até porque a gente percebe mais esse problema de lentidão quando está fazendo a atualização ou download de aplicativos, de programas, de músicas, de fotos, enfim, quando você está fazendo o download aqui no Galaxy A02. As câmeras também são bem simples. O sensor principal tem apenas 5 megapixels com abertura de 2.0 e ele traz duas câmeras traseiras com o sensor principal de 13 megapixels e abertura de 1.9, até surpreende aqui, né? E uma segunda lente de 2 megapixels com abertura de 2.4, utilizada para modo macro. Olha só, ele traz suporte ao modo macro. Mas são câmeras bem simples. A câmera principal traseira até consegue se sair bem em ambientes com bastante luz e traz um resultado ok em ambientes com pouca luz. Para fotos, para vídeos, ele não traz estabilização de imagem, mas é algo em comum com todos os aparelhos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Mas eu esperava uma qualidade das gravações um pouquinho melhor, principalmente à noite. A câmera frontal, aliás, à noite, filma muito mal, a imagem fica bastante truncada quando você faz as gravações. A câmera frontal também é bastante simples, vai entregar um resultado ok de dia. À noite, ela até quebra um galho também para fotos, para vídeos esquece, realmente ela deixa bastante a desejar. E o A02 ainda traz a entrada micro USB, não vem com USB tipo C, pelo menos ele conta aqui com uma entrada para fone de ouvido. Então, entre os aparelhos que eu vou citar aqui nesse vídeo, acredito que o Galaxy A02 é o que vale a menos a pena. Estou até citando ele aqui para vocês porque realmente é uma boa opção abaixo dos R$700. Mas entre as opções, eu acredito que é a menos interessante, já que ele não traz nenhum recurso aí que bata os seus concorrentes, como o Galaxy A03 Core, por exemplo, que vem com uma performance melhor, traz a mesma bateria de 5.000 mAh, também será atualizado para o Android 12. Então esse aparelho traz nenhum destaque em relação ao Galaxy A03 Core, mas se você encontrar com um preço bem legal, de repente você está procurando até um aparelho mais barato, pode ser que você encontre o Galaxy A02 com um preço melhor do que o A03 Core, algo que não está acontecendo nesse momento, porque o A03 Core é ainda mais barato. Então, se você encontrar o A02 e o A03 Core pelo mesmo preço, vai de Galaxy A03 Core, porque com certeza será uma melhor opção. E agora eu vou falar de um modelo da Motorola, o Moto E20, que pode ser encontrado até por R$699. Está ali no limite, mas ainda assim está dentro aqui da nossa meta de aparelhos custando até R$700. E o Moto E20 é um aparelho bem interessante, trazendo uma boa performance principalmente por causa do seu chipset Unisoc T606, mas ele conta com apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Tem o triplo slot, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips, mais um cartão de memória, e dessa forma você pode ampliar o armazenamento do aparelho aqui através de um cartão extra de memória, mas o aparelho vem de fábrica com o Android Go, ele traz o Android 11 Go. Dessa forma o sistema não ocupa tanto espaço, ele ocupa mais ou menos 7 GB do armazenamento interno, então sobra ali
pouquinho menos de 25 GB livres para você instalar os jogos e os aplicativos. Ainda não é um valor ideal, mas é uma boa capacidade considerando a faixa de preço desse aparelho. O que eu mais gostei aqui do Moto E20 é que é um smartphone bem redondinho, ele tem um bom acabamento, é um aparelho bonito, apesar do visual simples, ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, com essas gravuras hexagonais que parece até uma colmeia de abelha, acho bem interessante, e um destaque é que ele traz um sensor de tais, um recurso que não está presente em muitos aparelhos que custam nessa faixa de preço. O Moto E20 traz uma boa tela, temos aqui um display LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD Plus e taxa de atualização de 60 Hz. A câmera frontal de 5 megapixels fica nesse recorte aqui em formato de gota. A borda inferior, infelizmente, é um pouquinho mais espessa, mas a qualidade da tela é bem legal, principalmente considerando aqui a faixa de preço desse aparelho. É um smartphone bonito, tem um visual moderno, e outro ponto positivo é que ele traz um conector USB tipo C. Alguns aparelhos nessa faixa de preço trazem apenas um micro USB. Ele vem também com entrada para fone de ouvido. O sensor de tais, apesar de não ser o mais rápido de todos, tem uma boa precisão, aqui mostrando para vocês, e como eu já disse anteriormente, vários modelos sequer trazem o sensor de tais, um recurso bastante útil e que com certeza faz bastante falta. O desempenho nesse aparelho aqui é um ponto positivo, apesar dos 2 GB de RAM e os 32 GB de armazenamento, temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é o Android 11 na versão Go Edition, então foram retirados aqui alguns recursos, mas isso fez com que o aparelho ficasse com uma interface mais ágil. Aliás, de todos os aparelhos que eu testei aqui nesse vídeo, o Moto E20 é um daqueles que traz a interface mais rápida e também mais responsiva. Gostei bastante disso. E o outro segredo é o chipset, o Unisoc T606. Acontece que esse chipset traz 8 núcleos e 2 deles são de alta performance, o A75. Ele também traz mais 6 A55, todos eles rodando a 1,6 GHz, e a GPU é a Mali G57. Então a combinação do chipset mais o Android Go trouxeram aqui uma boa performance para esse aparelho. Infelizmente, alguns games não são compatíveis aqui com o Moto E20, como o caso do Asphalt 9, mas games como Call of Duty e o Shodogun Legends, ele rodou muito bem, fiquei até surpreso. Então, apesar de aparelhos nessa faixa de preço não serem indicados para jogos, por trazerem várias limitações, o desempenho aqui no Moto E20 até que foi muito bem. Ele conta com câmera frontal de apenas 5 megapixels e 2 câmeras traseiras, o sensor principal tem 13 megapixels e o segundo sensor tem 2 megapixels. É um conjunto bastante simples. Ainda assim, o Moto E20, curiosamente, traz suporte ao modo noturno para a câmera principal traseira. E ele consegue entregar boas fotos, traz suporte ao HDR também, então a câmera traseira para fotos se sai muito bem. A câmera frontal, essa já é mais simples, fica deixando um pouquinho a desejar, mas podemos dizer que o resultado é ok, considerando aí a sua categoria. Para fotos de dia, para fotos à noite, aí ele já fica deixando um pouquinho a desejar. Para gravações, não temos estabilização de imagem e só recomendo aqui o Moto E20 para fazer vídeos durante o dia. Câmera traseira à noite deixa as imagens bastante escuras e a câmera frontal filmando à noite, além da qualidade não ser boa, as imagens ficam bastante travadas. Então a minha indicação vai somente para fotos mesmo aqui com a câmera principal traseira. Apesar de trazer uma boa bateria com 4.000 mAh, ela está abaixo dos concorrentes, como o Galaxy A03 Core, por exemplo, que traz 5.000 mAh. Ele veio com o Android 11, então até que ele está com uma versão mais ou menos recente do Android, mas infelizmente ele não será atualizado para o Android 12 ou qualquer outra versão futura do Android. Então o aparelho vai permanecer no Android 11. Infelizmente a Motorola precisa melhorar muito nessa questão das atualizações. Infelizmente não existem muitas boas opções de smartphones custando até R$700, mas existem algumas opções para você ficar de olho. Um deles é esse aqui, o Tectoy On, que atualmente você encontra ali por R$789, às vezes R$750. Então, um smartphone que talvez o preço em algum momento caia aí para essa faixa dos R$700, ou você queira pagar a diferença para levar esse aparelho para casa. Como pontos positivos, o Tectoy On traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, excelente capacidade. Infelizmente o chipset não é tão bom, ele traz o Helio P22, mas com esse conjunto até que ele consegue entregar uma boa performance. Um ponto mais ou menos está na bateria, porque ela tem 4.000 mAh, é uma boa capacidade, mas não chega aos 5.000 mAh, por exemplo, do Galaxy A02 ou A03 Core. A tela do Tectoy On tem uma boa qualidade, são 6,53 polegadas, com painel LCD IPS, ele traz sensor digitais traseiro, outro recurso que é bem legal, vem com reconhecimento facial. O conjunto de câmeras, podemos dizer que no geral é apenas ok.
talvez seja o grande ponto fraco aqui do Tectoy On, além do Android. Infelizmente o aparelho está com o Android 10 e não deverá ser atualizado para uma versão mais recente. Então se você comprar o Tectoy On, é bom ficar de olho nisso. Em compensação, ele traz um fone de ouvido Bluetooth na caixa. É um dos poucos modelos, ou talvez o único modelo aqui no Brasil, a trazer um fone de ouvido Bluetooth junto com o aparelho. Olha que legal. Isso custando menos de R$800. Então o Tectoy On com certeza é um smartphone para você ficar de olho. Outra opção que eu posso citar também é o recém-lançado Galaxy A03. Eu acho que o grande problema do Galaxy A03 é a ausência de um leitor digitais. Eu acho que seria um recurso bem interessante. Mas é um aparelho bonito, tem um visual legal, lembra um pouquinho até os iPhone 13, mas o aparelho é bem diferente, já vou avisando vocês. Mas ele tem uma tela bem legal também, de 6,5 polegadas, com bons ângulos de visão, e esse aparelho se destaca pela sua câmera principal, que tem 48 megapixels, suporte ao modo noturno, é uma câmera acima da média quando comparado com os demais concorrentes. O aparelho também tem uma bateria de 5.000 mAh, traz o mesmo chipset do Moto E20, o Helio T606, mas com a vantagem de que o aparelho traz o dobro de memória RAM e armazenamento. Ele vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Está com o Android 11 e será atualizado também para o Android 12, então o suporte às atualizações será bastante legal. Infelizmente, é um aparelho para você ficar de olho para o futuro, se você está mirando smartphones custando até R$700. Acredito que esse aparelho tem um potencial para chegar aos R$700 ou R$750, mas nesse momento ele está custando R$859, então ainda está bem acima, né, do nosso patamar, mas como ele foi lançado recentemente, acredito que o preço dele deva cair bastante. Então é um smartphone para você ficar de olho. Você vai ter que esperar um pouquinho mais para poder comprá-lo, mas vale a pena esperar por ele, porque exceto pela ausência de biometria, é um smartphone que consegue ser superior em quase tudo em relação aos demais. Bom galera, e antes de finalizar, vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o Android Go, né, que eu citei aí e que está presente no Galaxy A03 Core e também no Moto E20. O Android Go, ele é uma versão mais enxuta do Android. Ele foi projetado para ser mais leve, para rodar bem em smartphones com hardware mais simples. Para vocês terem ideia, o Android Go ele consegue rodar bem em smartphones com a partir de 512 MB de memória RAM. E os aparelhos que trazem 2 GB, por exemplo, trazem 4 vezes mais memória RAM. O Android Go, além de ser mais leve, ele também ocupa menos espaço, o que é importante para smartphones que trazem apenas 32 GB de armazenamento. Então normalmente o sistema vai ocupar ali 7, 8 GB e atualmente a gente vê os smartphones trazendo Android ocupando aí 15, 17, 20, mas claro que isso tem um preço. E como eu falei para vocês, o Android Go é mais leve e também ocupa menos espaço. Mas foram retirados alguns recursos, como por exemplo o reconhecimento facial. Normalmente aparelhos com o Android Go não trazem também sensor de digitais, o Moto E20 é uma das poucas exceções nessa categoria. E também são cortados alguns recursos, por exemplo os widgets. Os aparelhos com Android Go, eles trazem poucos widgets já pré-programados e aplicativos como o Gmail ou o Google Keep, por exemplo, que traz a opção de widgets, infelizmente no Android Go não vai funcionar. Alguns aplicativos e jogos também não vão rodar no sistema Android Go. A grande maioria é compatível com o sistema, mas games como Asphalt 9, por exemplo, infelizmente não são compatíveis. Então no Android Go você acaba abrindo mão de alguns recursos para poder ter um sistema mais leve e também mais enxuto. Mas eu acredito que é uma troca boa para aparelhos mais simples como o Moto E20 e o Galaxy A03 Core. Se eles não tivessem um Android Go, com certeza a interface seria mais travada, o desempenho não seria tão bom. Bom galera, então é isso, com todas as dicas aqui e as explicações sobre o Android Go, espero que tenha sido suficiente aí para ajudar você a fazer uma escolha se você está procurando um smartphone mais barato. A melhor dica que eu posso dar para vocês é, se você puder, espera mais um pouquinho, junta um pouco mais de dinheiro, compra um aparelho ali na faixa dos R$1.000, porque existem boas opções como o Moto E40, o Moto G20, tem o Galaxy A02, o Galaxy A12, o Galaxy M12, são opções melhores do que essas aqui que eu citei para vocês, mas são aparelhos mais caros. Agora, se você está limitado aí aos R$700, acredito que essas sejam as melhores opções. Eles trazem algumas limitações, mas dependendo do seu perfil de uso, podem atender sim muito bem. Então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se um Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!